Entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Que eu queria ser a morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. E sim, ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou novo, ele é fiel. O que eu disse era morrer. O céu, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu já uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, aleluia. Mais uma noite na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Estamos mais uma noite aqui na presença do nosso Deus. Aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, por isso nós devemos adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Tudo que nós temos foi Ele que deu. Ele já nos deu a vida, o fôlego de vida. Nós devemos ser gratos a Deus em todo momento. Todo momento nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu amo esse louvor porque esse louvor fala tudo, né? A gente não sabe nem o que Deus viu na gente para escolher a gente. A gente não entende por que que Ele chamou, por que que Ele nos amou, por que que Ele nos ama. Porque às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente não quer ser aquilo que a gente é. A gente não quer fazer certas coisas, muitas das vezes, como Paulo diz, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas o que eu devo fazer eu não faço, mas o que eu tenho que fazer eu não faço. Então, muitas das vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer. Muitas das vezes a gente se questiona, muitas das vezes a gente não entende por que que Deus nos escolhe, porque a gente olha para nós mesmos e nós nos achamos falhos, nós nos achamos errados,
nós olhamos para nós com um olhar crítico que a gente não vê nada assim de valioso, nada de que possa se aproveitar, nada que nós possamos aproveitar de nós mesmos. Quantas pessoas estão na depressão, estão sendo oprimidos, né? Estão na depressão porque a pessoa, ela olha para si, ela não entende. Eu não entendo por que eu tô aqui, eu não entendo por que acontecem certas coisas comigo. A gente não entende por que tanta adversidade, tanta luta. Muitas das vezes a gente quer entender e não consegue entender, né? Então são questionamentos. A psicologia, ela fala sobre isso. Quantas pessoas hoje a gente vê necessitando de remédios, necessitando de psicólogos, de sessões de terapias. Não que isso seja errado, mas muitas das vezes a gente tá no caminho do Senhor e a gente tem esses questionamentos. A gente se questiona por que Deus me escolheu, o que Deus viu em mim, né? Eu sendo falha, eu sendo imperfeita, não sabendo falar. E Deus, ele fala num versículo tudo aquilo que nós precisamos ouvir e entender. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, a qual Ele permitiu eu estar aqui. Eu estava ouvindo esse louvor e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre esses questionamentos. Quantas pessoas vão assistir essa live, quantas pessoas estão aí nesse momento se questionando, não entendendo por que Deus o escolheu, não entendendo por que Deus te chamou, às vezes, para um ministério, não entendendo, a tua família não dá nada para você, a tua família, ela não acredita em você muitas das vezes, e aí você se questiona, será que realmente Deus me escolheu? Será que realmente foi o Senhor que me escolheu? Será que não é algo da minha cabeça? Será que eu não tomei a decisão errada de abandonar tudo? Será que eu não tomei a decisão errada de tomar uma posição em Cristo e hoje eu tenho andado sozinho ou sozinha? As pessoas têm me abandonado, as pessoas não têm acreditado naquilo que eu prego, as pessoas têm me questionado na minha fé quando eu passo por uma luta, por uma adversidade. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão se questionando em relação a isso? Será que Deus realmente me chamou? Será que eu fui escolhida realmente pelo nosso Deus? Será que Deus realmente me ama ou é coisa da minha cabeça e eu tô querendo fazer conforme a minha vontade? Quantas pessoas têm se questionado, né? Tem esse questionamento na sua vida. E hoje nós vamos ver um versículo aqui em Jeremias 1:4, a qual o Senhor vai nos responder. Todo mundo conhece essa passagem, mas a cada dia, toda vez que nós abrimos as Escrituras, Deus fala de uma maneira diferente. Então a gente tem que entender, você foi escolhido do Senhor, não importa a adversidade, nós não devemos desistir diante da luta, da adversidade, porque muitas das vezes a luta pode parecer, muitas das vezes as lutas vêm rápida e vão rápida, mas tem vezes que a luta vem, os problemas vêm e não desaparece assim tão fácil, e muitas das vezes elas demoram a ir embora, mas se nós nos mantivermos firme e fiel na presença do nosso Deus, Deus vai dar vitória. Então, esses questionamentos, eles são assim, inevitáveis, vamos dizer, na nossa vida. Quem de nós nunca passou por isso? De perguntar para Deus, será que Deus me escolheu? Será que realmente foi Deus que me chamou? Será que a paz, Ednei, tudo bem? A paz do Senhor, compartilha essa live, vai marcando o pessoal aí. Hoje nós vamos falar sobre questionamentos que nós fizemos
Às vezes Deus nos escolheu, te escolheu e muitas das vezes nós fizemos esses questionamentos. Será que realmente Deus viu algo de tão precioso em mim? Será que realmente Deus ele enxerga algo assim em mim que eu não consiga ver? Quantos de nós estamos no ministério, estamos na igreja, estamos na obra, estamos fazendo tudo certinho, mas vem esses questionamentos sobre a nossa vida na hora da adversidade, na hora da luta, na hora que a luta aparece, na hora que a situação difícil vem, na hora que a doença vem, na hora que as pessoas da nossa própria família ou as pessoas da mesma fé se levantam contra nós, a gente faz esses questionamento. Será que realmente Deus me chamou? Será que Deus realmente viu algo de precioso em mim que eu não consigo ver? Quantos consultórios hoje de psicólogos tem aí tratando a mente das pessoas, porque as pessoas não conseguem entender, elas se sentem assim vazias, não conseguem entender que elas têm algo de precioso dentro delas, e aí o inimigo vem e bombardeia a mente delas, dizendo que elas não são ninguém, que elas não podem nada, e diante de uma luta, de uma situação difícil, as pessoas elas se questionam até por que estão vivas. Isso mesmo, às vezes a gente fica com incertezas a qual nem nós conseguimos responder. Mas o Senhor, através da sua palavra, Ele fala comigo e com você nessa noite, dizendo que sim, Ele enxergou algo de precioso na minha vida e na sua vida, a qual nem nós conseguimos enxergar. Muitas das vezes você está pregando, muitas das vezes você está ganhando almas ou fazendo algo na obra, ou até no seu trabalho, ou até em algum lugar a qual Deus te coloca e você não entende por quê daquilo acontece com você. São questionamentos a qual a gente nos pega muitas das vezes fazendo para nós mesmos. Será que realmente Deus me escolheu? Será que realmente Deus viu algo de precioso a qual nem eu vejo? Quantos de nós nos questionamos? Quantos de nós muitas das vezes estamos trancafiados, num quarto escuro, se questionando, será que eu tenho algo de valioso dentro de mim? Será que alguma coisa em mim vale a pena, Será que eu presto para alguma coisa, vamos dizer assim? Quantas pessoas, irmãos, eu lido com várias pessoas que têm esses questionamentos. Eu já tive esses questionamentos quando eu vivia trancada dentro de um quarto escuro com depressão. Eu tinha esses questionamentos, será que realmente eu tenho algo de valor dentro de mim? Será que as pessoas vejam alguma coisa de diferente em mim? Então, muitas das vezes, a depressão, a opressão, vem com essas questões e na hora da luta, da adversidade, aparecem lutas na nossa vida, porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. O próprio Jesus disse, e Ele passou por aflições. Ele passou por luta para nos mostrar que nós vamos passar. Nós vamos passar por lutas, por doença, por adversidade, por perseguições. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, quando esteve nessa terra, Ele passou por perseguição, e não foi perseguiçãozinha de o irmãozinho tá falando mal de mim, o irmãozinho quer puxar o meu tapete. Não, Jesus passou por perseguições graves. Os fariseus, os saduceus, os religiosos da época queriam tirar a vida de Jesus, tanto é que tiraram, levaram ele para o madeiro. Mas a questão aqui não é essa, irmãos, a questão aqui é mostrar a nossa essência. Deus, quando nos fez lá em Gênesis, ele fez um boneco de barro, pegou barro e ali fez o homem à sua imagem e semelhança.
Deus fez nós a imagem e semelhança de Deus, então você é a imagem e semelhança de Deus. Se alguém te chamar de feio, de feia, de gordo, você diz: não, eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, ele me fez a imagem e semelhança dele. Então lá em Gênesis ele mostra que ele nos amou, ele cuidou nos mínimos detalhes, ele queria fazer alguém parecido com ele. E quando ele viu aquele boneco, vamos dizer assim, aquele homem informe ali, feito pela própria mão de Deus, só que aquele homem não tinha vida. E o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, amoroso, cuidadoso, ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então nós temos algo de Deus dentro de nós. Então se alguém te questionar, falar algo contra você, você pode dizer: eu sou a própria imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que entender que nós somos imagem e semelhança do Senhor, que nós temos o fôlego de vida dentro de nós, que foi soprado pelo próprio Deus. Então eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Eu tenho algo dentro de mim que faz parte do meu Deus. Então quando você vier com esses questionamentos, o inimigo colocar algo na sua mente que você não pode, que você não é, ou alguém falar para você que você não vai conseguir, ou que você não foi escolhido ou escolhida, você tem a resposta para dar para essa pessoa. E aqui em Jeremias 1:4 fala o seguinte: o Senhor Deus me disse, o próprio Deus está dizendo para você nessa noite: antes do seu nascimento, quando você ainda não estava na barriga da sua mãe, eu escolhi você e separei para que você fosse um profeta às nações. Olha só, então o próprio Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. O próprio Deus está falando, porque é a palavra de Deus. Não é a pastora Nádia, não é algo que nasceu na minha mente, mas o próprio Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu, o Senhor, teu Deus, antes do nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, você não era você era só um embrião, você não tinha forma ainda. Antes disso, eu te escolhi, eu te separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, aqui é Jeremias falando: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. E o Senhor respondeu: não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas. Olha só, vai e fale com as pessoas a quem eu te enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então Deus aqui falou para o profeta Jeremias, que estava com medo, ele achava que era muito jovem, que ele não sabia falar. Quantos de nós, às vezes, quando fomos chamados para pregar, ou para ajudar, ou para fazer qualquer missão nessa terra, muitas das vezes, irmãos, nós questionamos a Deus. Talvez hoje você não é um pregador, você não é um pastor, mas talvez Deus te levantou como alguém próspero, alguém que tem uma loja, alguém que se formou em medicina, alguém que é um grande mestre, ensina os outros, é um professor, uma professora. Talvez Deus te chamou somente para ser provedor na casa do Senhor. Talvez Deus te deu algo que não deu para mim. Mas aqui Jeremias, ele questionou a Deus quando Deus o chamou. E quantas das vezes nós questionamos a Deus diante, repito, das adversidades, diante das lutas. Muitas das vezes essas lutas vêm para nos parar,
Só que nós precisamos nos manter firmes, nós temos que entender aqui, ó. Deus, ele respondeu para Jeremias quando fez esses questionamentos, e hoje talvez você esteja fazendo para você esse questionamento. Será que Deus realmente me escolheu? Será que Deus, ele enxergou algo de precioso dentro de mim, a qual nem eu mesmo vejo? Olha o louvor. Então a gente acha que nós deveríamos ser melhor, a gente acha que a gente poderia fazer algo maior ou melhor. Ai, a gente vê o irmãozinho lá pregando tão bonito, falando eloquentemente, e muitas das vezes as pessoas se questionam. Eu já me questionei: Senhor, será que realmente o Senhor me chamou? Eu com essa voz de taquara rachada, eu não tenho potência na minha voz para pregar. Eu tenho vergonha de pregar, às vezes quando eu tô assim no meio de um povo, eu fico envergonhada, eu tremo. As pessoas acham muito natural quando eu subo no altar para pregar, mas mal sabem elas que eu por dentro estou tremendo, estou com medo, estou ansiosa no que eu vou falar, o que eu vou dizer. Mas o Senhor, ele me viu no meio de uma família pequena, não muito grande, uma família a qual ninguém era pastor, pastora, lá no passado, quando éramos criança. A gente nem conhecia esse Deus, mas Deus me enxergou lá, no meio das malhadas, viu aquela menininha, pequenininha, naniquinha, aquela menininha que sempre teve uma voz fina, aquela menininha que era mimada pelo pai, que era a queridinha do papai, como se diz, que também muitas das vezes era perseguida dentro da sua casa por causa que era mimada pelo pai, os irmãos, né? Eu acho que ficava com ciúme, é natural. E a gente não entende por que Deus nos escolheu. Nos trouxe para um lugar aonde tu nem imagina, assim, nem nos teus sonhos mais altos você imaginava. Eu nunca imaginei morar em São Paulo, nunca imaginei viajar o mundo inteiro, assim, as cidades e lugares até fora do Brasil. E às vezes vem esses questionamentos. Talvez hoje você não está entendendo essa situação que você está passando. Talvez hoje você está passando por uma luta, uma adversidade, uma doença. Uma doença, uma luta tão difícil que você pergunta para você: será que realmente Deus me escolheu? Será que não é algo da minha cabeça? Será que eu não estou sonhando? Será que o que o profeta falou para mim realmente vai acontecer? Às vezes fizemos esses questionamentos, mas o Senhor aqui, quando Jeremias fez esse questionamento: ah, Senhor, mas como é que eu vou pregar para essa nação? Como é que eu vou fazer, Senhor, esse rei aqui, ele perseguia todo o povo de Deus, como é que o Senhor vai me escolher logo eu, de uma família, sim, de sacerdote, mas de uma família, assim, não muito abastada, mas uma família pequena, vamos dizer assim, uma família meia desestruturada, cheia de problemas. Será que realmente foi o Senhor que me chamou? Será que esse rei que está querendo prender o povo, massacrar o povo, fazer o povo de escravo, será que eu que vou ter que falar para esse rei? Será que realmente é Deus que está me chamando? Será que não é coisa da minha cabeça? Eu creio que Jeremias fez esses questionamentos, porque ele aqui disse para Deus. Ele falou para Deus. E Deus disse: Jeremias, antes do teu nascimento, quando você ainda não estava na barriga da tua mãe, eu te escolhi e te separei como um profeta às nações. O próprio Deus disse para ele, está dizendo para mim e para você. Talvez você não entenda o porquê dessa situação hoje, talvez você não entenda até os questionamentos que você está fazendo nessa noite, mas é o Senhor que está te respondendo. É o Senhor que te escolheu.
Mesmo antes de você estar informe dentro da barriga da tua mãe, quando você era um embriãozinho, quando você não tinha rosto, quando você não tinha nem mãos, quando você não tinha a pele para tocar, Deus, ele te escolheu e separou você. Ele separou, aqui a palavra está dizendo, eu separei você. Foi você que eu separei. Não foi teu irmão que sabe falar, não foi a tua irmã que tem teologia, não foi o teu primo que tem faculdade, não foi aquele irmão lá que tem dinheiro, que cresceu na vida, não, foi você. Você que Deus escolheu. Aí ele disse, ai Senhor, mas eu não sei falar, eu sou muito jovem. Jeremias falou para Deus, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Quantas pessoas hoje se questionam, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei pregar a palavra. Às vezes a pessoa não sabe nem ler a Bíblia porque não teve estudo. Aí a pessoa começa a se questionar, será que realmente foi Deus que me chamou para pregar se nem estudo eu tenho? Eu não estudei porque eu tive que trabalhar muito criança. A pessoa pode falar isso para Deus. E aqui o Senhor está respondendo a Jeremias. Não diga isso. Você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas. Fale a quem eu te enviar e diga tudo o que eu mandar. Então o próprio Deus é que vai colocar as palavras na minha boca. Eu não preciso, irmão, não que seja errado eu ter faculdade, estudo bíblico, que nem muitos pregadores aí tem. Não é errado eu buscar o conhecimento. Aqui, telefone tocando na hora mais imprópria. Aqui o Senhor está dizendo para mim e para você, não diga que você é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a qual eu te enviar e diga tudo que eu mandar. Então Deus está dizendo para Jeremias e está dizendo para mim e para você, vá, fale da palavra, fale do amor de Cristo, não importa quem seja, mas eu vou pregar para um prefeito, eu vou pregar para um advogado, eu vou pregar para uma pessoa estudada, se eu nem sei falar, irmãos, vá. A palavra de Deus está dizendo aqui, o próprio Deus está dizendo, vai e fale com as pessoas, a quem eu te enviar, aonde Deus te colocar, talvez é no teu trabalho, você é o único cristão lá dentro, todas as outras pessoas não são crentes, você talvez é faxineiro, nada contra a faxina, mas talvez você é o único que está lá dentro que tem Jesus, você é um faxineiro, você é o menorzinho naquela empresa, o resto das pessoas são tudo letrado, tudo tem faculdade, talvez você é uma pessoa que você é atendente, você é secretária, eu não sei o que você é, mas aqui o Senhor está dizendo, vá onde eu te enviar e diga tudo que eu te mandar. Fale da palavra do Senhor. Fale o que Deus fez na sua vida. Paulo era um homem letrado. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o bambambam da época. Então ele tinha estudos. Ele tinha estudo da Torá. Ele conhecia a Torá. Desde jovem ele estudou com Gamaliel. Mas Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. Não é porque ele tinha estudo, teologia, ele conhecia a Torá, que ele usava. Então, conhecimento, irmãos, eu posso comprar o conhecimento. Agora, a intimidade com Deus, Paulo só teve quando teve realmente um encontro com Deus. Ele conhecia as escrituras, ele tinha estudado com Gamaliel, o professor, o religioso da época mais conceituado. Ele tinha estudado anos na escola de profetas, mas ele não tinha o conhecimento que talvez hoje só eu e você tenhamos. Quantas pessoas eu conheço que chega, eu sou doutor, eu sou doutora, eu sou teólogo, eu sou isso, mas tu vê no andar da pessoa, no dia a dia, nos frutos.
Porque a Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Entendeu? Porque muitas das vezes não adianta ser aquela árvore frondosa, aquela árvore bonita, cheia de folhas verdes, mas quando Jesus chegou diante daquela figueira que de longe era tão bonita, tinha uma sombra maravilhosa, Jesus chegou lá querendo algo daquela árvore, querendo conectado, querendo alguma coisa para alimentar ele, e aquela árvore não tinha nada. Era mirrada, só tinha folhas. Quantas pessoas hoje são assim? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que têm estudo, têm várias faculdades, são assim, te dão carteiraço, vamos dizer, quando chegam num lugar, eu sou fulano de tal, mas na hora que abre a boca, não tem nada para nos passar, nada. Muito pelo contrário, é uma pessoa vazia, uma pessoa a qual não tem frutos, entendeu? Ou se tem frutos, é aqueles frutos azedo, aquele fruto podre, aquele fruto que tu já vai lá na árvore e colhe, é tão bonito por fora assim, tu olha uma goiaba, é suculenta, tão bonita por fora, mas aí quando você morde é puro bicho, é bicho, aí você gospe, porque não presta. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas dão frutos, aqueles frutos podres, aqueles frutos mirrados, insonsos. Às vezes você vê aquela laranja bonita numa árvore, você vai lá sugar aquela laranja com todo gosto, aí você faz uma cara horrível porque a laranja é azeda. Quantas pessoas são assim? Paulo, ele era assim. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, tinha estudo da Torá, era o conhecedor da palavra na época, mas Paulo, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha intimidade nenhuma com Deus, Saulo, né? Porque o nome agora não vem ao caso, porque Saulo era numa região, falava Saulo, aí noutra região era Paulo, então os nomes hebraicos, né? Os nomes hebraicos diz que tem em várias regiões, tem um dizer, né? Então, é isso. Então, nós temos que entender. Ele tinha o conhecimento. Hoje, quantas pessoas têm o conhecimento? Até da palavra. Eu vou na Cracolândia, eu vou ali na Praça da Sé, eu vou embaixo dos viadutos, eu vou nas comunidades, né? E quantas pessoas estão morando lá na rua, usando drogas, viciados, e tem um conhecimento, irmãos, muito maior do que muitos pastores que eu conheço. Eles conhecem a palavra de Gênesis a Apocalipse. Quando você abre a boca para pregar para eles, eles têm um conhecimento. Só que o que adiantou ter esse conhecimento? O que adiantou ter uma carteira de pastor, de teólogo, de médico, de advogado, se a pessoa... O que adiantou? Não adiantou nada. É uma pessoa vazia, foi buscar no lado errado as coisas que não deveria, se deixou levar pela sua mente, porque o inimigo, ele trabalha na mente da pessoa, fazendo esses questionamentos, ao qual eu falei lá no início da palavra, fazendo esses questionamentos, o que eu estou fazendo aqui? Será que realmente Deus me escolheu? Será que é para mim esse ministério? Será que esse emprego é para mim? Será que essa família é para mim? Será que aonde eu tô é para mim? Então aqui Deus está respondendo para mim e para você. Antes que eu te formasse na barriga da tua mãe, eu te escolhi. Então foi Deus que nos escolheu. Eu te separei para que você vá ser profeta às nações. Mas eu não fui levantado para ser profeta, eu não fui levantado para ser pastor, para ser missionário, mas vá. Talvez dentro da tua casa tenha pessoas com problemas espirituais, problemas psicológicos, pessoas que estão sendo tratadas com remédios, tem pessoas oprimidas, depressivas, e talvez você não consiga ajudar essa pessoa, porque nós não vamos conseguir ajudar todo mundo. A gente pode pregar,
Porque aqui o Senhor disse, vai, pregue, aonde eu te enviar e diga tudo o que eu te mandar, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para proteger, sou eu, o Senhor que está falando. Então, muitas das vezes nós pregamos e nós não entendemos, mas eu prego na minha família, como diz aí no mundo, né, santo de casa não faz milagre, e é verdade, irmãos, porque os da nossa família, eles sabem os nossos defeitos. Eu não sou perfeita, não é porque eu prego para você, porque Deus me usa para pregar para as pessoas que eu sou perfeita. Não, eu não estou pregando perfeição. Perfeito só teve um só, Jesus. Ele diz na sua palavra que lá do céu ele olha e não acha um justo sequer, porque ele foi o único, o único. Então eu não estou pregando perfeição. Se você ficar comigo 24 horas, você vai ver um monte de defeito, mas uma coisa você pode ter certeza, eu busco a cada dia me aperfeiçoar mais espiritualmente, pessoalmente, em todas as questões. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, eu sei que eu tenho que mudar muito ainda. Se eu durar 100 anos, 101 anos, que nem meu sogro, eu sei que cada dia vai ter algo em mim para ser mudado. Porque perfeito só teve um. Mas aqui o Senhor está dizendo, não tenha medo de ninguém. Então eu não preciso ter medo do homem. O que pode me fazer o homem? A Bíblia já fala o que pode me fazer o homem. Se foi Deus que me chamou, se foi Deus que me escolheu antes mesmo de eu ser formado na barriga da minha mãe, se foi Deus que me chamou, por que eu vou ter medo do homem? Eu tinha questionamentos quando Deus me chamou para pregar, e até há poucos anos atrás, Senhor, mas será que realmente é para mim pregar? Será o que eu estou fazendo realmente é para mim fazer? Eu não sei falar direito. Tem horas que eu tropeço nas palavras. Eu não consigo guardar endereço bíblico. Eu dou umas esquecidas, às vezes, nos nomes. Troco o nome de Abraão por Moisés, Moisés por Jacó. E aí faço uma salada de frutas. E aí o Senhor disse, vá, fui eu que te escolhi. Desde antes de você ser formada no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Aí quando eu entendi que foi Deus que me levantou, foi Deus que me chamou, que não importa os questionamentos das pessoas questionando a maneira que eu falo, a maneira que eu prego, porque eu sou usada com um cajado realmente na mão, que nem Jeremias. Jeremias não foi acreditado. Jesus não foi acreditado nem na sua própria casa. Jesus, ele fez poucos milagres em Nazaré, por quê? Porque as pessoas conheciam Jesus. Viram Jesus ser criado lá com José, com seus irmãos, com a Maria, fazendo mesa lá, porque José era carpinteiro. Viam Jesus lá trabalhando com o pai carnal dele, né? Viu Jesus fazendo lá os ofícios junto com José na marcenaria, e as pessoas não acreditavam que ele era o Messias. Os irmãos dele não acreditavam nele. A Bíblia é bem clara. Então por que você está chorando, se questionando, porque na sua casa ninguém acredita no seu ministério? Eu já fiz isso, eu já me questionei, já questionei a Deus, porque não sei o quê, porque isso, daquilo, até que Deus me falou através dessa palavra, fui eu que te escolhi. Então não importa o que falar o homem, não importa o que falar a tua família, não importa o que as pessoas falar de você, fui eu que te chamei. Vai e abra a tua boca, fala o que eu te disser. Aqui Deus diz, pois eu estarei com você para protegê-lo. E hoje eu entendo essa palavra. Hoje eu sei que quando eu abro a minha boca, quem me usa não sou eu, não é o meu conhecimento, não é meu estudo, porque eu não tenho estudo bíblico assim de teologias e coisa e tal, não tenho. Já fui questionada por vários pastores, mas eu tenho algo que muitos que têm teologia não têm, que é o Espírito de Deus. Muitos que têm estudo bíblico não têm, que é a comunhão com Deus, que nem Saulo
Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha todo o conhecimento da Torá, ele conhecia as leis da época, ele era conhecedor, ele falava várias línguas, a Bíblia nos mostra isto, mas ele não tinha ainda a presença de Deus, ele não tinha intimidade, e tanto é que Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Quando Filipe, o primeiro mártir, foi morto, ele estava ali, ele viu ele ser morto e não fez nada, porque ele era um dos homens que mandou perseguir a igreja. Então ele tinha o sangue nas mãos daquele mártir. Só que logo em seguida ele pediu cartas para perseguir o povo de Deus. Aí a todas as nações, não aqui, ó, como Deus diz, vai, pregue a todas as nações. Ele pediu cartas para os reis, para os homens da época lá, para perseguir a igreja de Cristo. Olha só, ele pediu autorização para entrar nas casas, matar, prender os cristãos. E o que Deus fez com ele? No caminho de Damasco, Saulo se tornou Paulo. Mas não foi assim da noite para o dia que ele foi pregar e ganhar multidões, não. Se você estudar a palavra, ele ficou anos recluso, escondidinho. Ele ficou tempos lá, porque as pessoas não acreditavam nele, porque ontem ele perseguia os cristãos e matava, e hoje vou colocar no altar um homem desse que entrava nas casas e matava as famílias, crianças, por causa do evangelho. Então ele teve uma preparação antes disso. O próprio Deus deixou ele incluso, escondidinho, para ele aprender, para ele ter mais intimidade, para ele ter o conhecimento. É isso que nós devemos entender, irmãos. As coisas de Deus são perfeitas. Quando Deus me chamou, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu preciso alcançar cada dia mais, entendeu? O conhecimento de Deus. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho a intimidade. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Todos os dias eu busco cada dia mais essa presença, para quando eu abrir a minha boca, como ele diz aqui, ó, não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu te enviar, e diga tudo que eu te mandar. Não é falar que nem muitas pessoas falam. Eu vou falar, Jesus, não adianta. Jesus quer que eu fale, eu vou falar. Por que as pessoas não gostam da minha pregação? Porque eu prego a palavra. Por que as pessoas questionam a maneira que eu prego? Não gostam, muitas das vezes não me chamam para pregar, porque eu prego aquilo que Deus me manda. Eu não prego aquilo que é para levantar o teu ego, eu não prego aquilo que vai agradar o teu eu, a tua vontade, não, eu prego aquilo que Ele me mandar. Se Deus me mandar falar de pecado, eu vou falar. Se Deus mandar eu revelar coisa errada, eu vou revelar. Então eu prego aquilo que Deus mandar, porque aqui Ele diz, vá aonde eu te enviar e digo o que eu te mandar. E não tenha medo. Não fique com medo das pessoas, não fique com medo de ninguém. Porque eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, quando eu entendi essa palavra, irmãos, eu parei com os questionamentos. Eu parei com aquilo, Senhor, será que realmente é para mim? Não, irmão. Se eu pregar aquilo que Deus mandar e desagradar as pessoas e nunca mais ser chamada para pegar em algum lugar, eu vou estar tranquila, porque eu preguei aquilo que Deus mandou, não o que o homem queria ouvir. Porque hoje eu vejo muitos profetas, entre aspas, pregando aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que agrada o eu da pessoa, aquilo que vai levantar o ego da pessoa, mas que não vai haver arrependimento. O que adianta eu pregar para você só de prosperidade, só de coisas boas que vai acontecer na tua vida e não questionar você no seu pecado? O que vai adiantar? Você pode ser próspero financeiramente, mas você ir para o inferno. E isso não agrada a Deus. Então é melhor você ser uma pessoa próspera nele
e com pouco dinheiro do que você próspero financeiramente ir para o inferno. Então, irmãos, não te questione quando Deus mandar você abrir a boca e pregar palavra. Palavra, nós precisamos pregar palavra nua e crua. Nós precisamos de profetas que nem Jeremias, que foi perseguido. Nós precisamos de profeta que nem João Batista, que teve a cabeça decepada porque pregava o pecado, porque falava a verdade. Doesse a quem doesse. Hoje as pessoas só querem aplauso. Hoje a gente liga a internet, tem um monte de profeta, dá até nojo, dá vontade de vomitar. Eu imagino Deus, a pessoa mentindo descaradamente no altar, dizendo Deus manda te dizer. Se Deus não mandou, ele vai dar conta para Deus. Por que tá tendo muitos escândalos e vai ter mais pastores grandes de renome caindo dos altares? Muitos vão ser mortos em cima do altar, porque Deus, ele pesa a mão dele. Deus é bom, ele é justo, mas ele é amor. Aliás, Deus é amor, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justo juiz. Ele dá corda. Eu costumo dizer que Deus dá corda. A pessoa vai pecando, vai fazendo coisa errada, que nem o Ofni e Finéias. Os filhos do profeta que viviam dentro do templo, profanando o templo, se prostituindo, roubando do altar do Senhor, e nada acontecia com eles, porque eles eram filhinho do profeta. O profeta passava a mão na cabeça, o profeta não questionava eles, o profeta deixava eles fazer a coisa errada, porque afinal era filho deles. Quantos pastores hoje, quantos homens que se dizem de Deus fazem isso? O filho tá na fornicação, a filha leva o namorado para dormir em casa e as pessoas acham normal. É normal, são jovens, é melhor estar em casa do que estar por aí na rua. É isso que eu escuto de pastores e pastoras. Às vezes leva o namoradinho ou a namoradinha para dentro de casa, tá profanando, levando maldição para sua casa. Por isso que muitas das vezes só tem doença, só tem provação, nada anda na sua vida, dá um passo para frente e desce para trás, porque a pessoa tá profanando as coisas de Deus, prega uma coisa, mas não vive. É que a palavra diz: com a tua boca você me louva, mas com o seu coração você está longe de mim. O próprio Deus fala isso na palavra. Então eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho muitas pessoas me aplaudindo, mas eu vou pregar aqui, ó, o que Deus mandou. É que nem ele falou para Jeremias: vá onde eu te enviar, diga tudo que eu te mandar, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Então que você venha entender essa palavra, que você venha entender, você foi escolhido de Deus, você foi escolhida de Deus. Aonde você estiver, fale de Jesus, não importa se a tua família não aceita, não importa se no teu local de trabalho não te aceitam, não importa se aonde você estiver não te aceitar. Faça como Jesus, pregue a palavra, bata a poeira dos teus pés e siga em frente. No meio desse povo, se você ganhar uma alma para Jesus, irmão, já vai ser o suficiente. Mas pregue e fale aquilo que Deus te chamou para fazer. Saulo, repito, ele perseguia o povo de Deus, ele era iletrado, ele estudou com o maior homem da época que ensinava a Torá, as leis de Deus. Só que ele matava os homens de Deus, as mulheres de Deus. Mas quando ele teve um encontro com o verdadeiro Deus, com Jesus, ele teve um encontro. Ele precisou literalmente cair do cavalo. Muitas pessoas precisam cair literalmente, cair a sua soberba. Jesus precisa derrubar muitas pessoas da sua altivez. Muitas pessoas que se acham porque tem estudo, porque entende da Bíblia, porque entende disso, daquilo, acham que estão bem e não estão bem. É só você ligar a televisão, quantos caras
homens, mulheres que se dizem profetisa e profeta estão em escândalo, estão vivendo na prostituição, estão vivendo assim, aquilo que o diabo quer que viva. Eu costumo dizer, hoje o diabo não tá mais lá no mundo, porque o mundo já jaz no maligno, é só você ligar a TV, já tá tudo corrompido, as pessoas estão se matando, ninguém mais ama ninguém, pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa. Então o diabo não tá preocupado lá fora, ele tá preocupado no meio do povo de Deus. Ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, e nós precisamos nos levantar nesse tempo que é hoje. É hoje o tempo que Deus quer que nós nos levante como voz profética, como profeta, como Jeremias, que pregue aquilo que não é para agradar o povo, mas aquilo que agrada a Deus, que aponte o dedo e diz, vá te consertar, você está na fornicação, no pecado, na mentira, te levanta, muda de vida, porque Jesus vai voltar e você vai ficar, você vai ir para o inferno. É isso que Deus quer. Mas hoje é mais fácil pregar bênção, mentira, trabalhar na mente das pessoas, porque hoje eu vejo mais é coach, mais é pessoas pregando aquilo que o povo quer ouvir, do que pastores. Pastores pregando a palavra são poucos. Então a gente tem que entender, irmãos, a gente tem que parar com isso e entender o que Deus está falando para Jeremias, está falando para mim, para você. Fui eu que te chamei, vai e fale com as pessoas. Fale com as pessoas a quem eu te enviar e diga tudo que eu mandar, é tudo que ele mandar, não é o que você pensa, não é o que você acha, é tudo que ele mandar. Porque hoje as pessoas falam aquilo que o povo quer ouvir. E a Bíblia está dizendo aqui, é tudo que eu te mandar. Então é o próprio Deus falando comigo e com você. Ele quer que nós falamos aquilo que ele mandar. Não é o que o povo quer ouvir, o que agrada o irmãozinho, o que agrada a irmãzinha, é o que ele mandar. Então nós não temos que ter medo do homem, porque temer o homem, se é Deus, ele diz assim, não tenha medo de ninguém. Então eu não tenho que temer o homem. Jesus, ele não temeu. Jesus era o único naquela multidão que pregava, que confrontava os religiosos, que apontava o dedo e dizia, a pessoa está no pecado. E aí, o que fizeram com ele? Perseguiram ele. Talvez hoje você está sendo perseguida porque prega a verdade. E aí, você quer ser mais que Jesus? Não. Ele está dizendo, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Eu estarei com você para protegê-lo. Se você perder a vida por causa de Cristo, glória a Deus, aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. João Batista pregou a verdade, confrontou o rei. João Batista, em nenhum momento ele quis pregar algo que agradasse o rei. Ele poderia. O rei tem poder de mandar me matar, eu vou pregar aquilo que agrada a ele. Não, ele pregou o que Deus mandava. Ele confrontava o pecado, ele falava a verdade, doesse a quem doesse. Mas João Batista morreu, perdeu a cabeça, perdeu, mas está no céu, está na glória. O que me importa é eu agradar o homem, o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu pregar só bênção. Não adianta eu pregar o que vai agradar o teu ego. Não adianta o que vai agradar a tua carne. Hoje eu vejo pastores pregando só o que vai agradar o ego do povo, a carne. E aí, a alma da pessoa não estão nem aí. Estão vanguardeando, estão só querendo aqui. Irmãos, é sério isso, é Deus que está falando. É sério, vamos acordar enquanto é tempo. O mundo jaz no maligno, o inimigo está entrando nas igrejas e fazendo bagunça. Eu vejo Ofni e Finéias todos os dias nos altares. Todos os dias, irmão, a gente vê Ofni e Finéias nos altares.
E você acha, mas ele está sendo tão usado por Deus, ele tá na fornicação e está sendo tão usado. Espírito do engano, irmãos, o diabo imita tudo que é de Deus. Mas ele bebe um pouquinho, mas quando ele abre a boca, Deus usa ele ou ela. Espírito do engano. Você está indo para o inferno porque você acredita nessas pessoas. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Não estou. Eu já falei lá no início. Se você ficar comigo 24 horas, eu sou cheia de defeito. Mas uma coisa eu tenho na minha vida. E não há marido, não há filho, não há ninguém na minha vida que vai me impedir de pregar a verdade. Não há. Eu não fico passando a mão na cabeça, irmão. Eu já errei muito. E erro ainda, não sou perfeita. Perfeito só teve um, que é Jesus. Eu erro, todos os dias eu erro. Mas, irmãos, eu faço como Davi. Eu vou buscar naquele que pode me ajudar. Eu não fico procurando nas pessoas. Procurando, fulaninho, isso, aquilo, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, o que você acha? Não, eu procuro nele. Se eu tiver que deixar pai e mãe, marido, filho, por causa de Jesus, eu deixo. Eu já deixei uma vez, eu já tive entre a cruz e a espada, eu tive que fazer uma escolha e eu fiz e posso fazer novamente. É isso que eu falo para todo mundo que me conhece. Porque eu sei da onde ele me tirou, eu sei quem me chamou, eu sei quem me usa, eu sei quem está comigo todos os dias, na hora da adversidade, na hora da luta, quando ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou enfrentando. Muitas das vezes sabe criticar, apontar o dedo, porque para criticar, apontar o dedo tem isso aqui, mas para te ajudar não tem ninguém às vezes. Então eu sei quem me chamou, e aqui Deus está dizendo: não tenha medo de ninguém, porque é eu, o Senhor, que estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, se Deus está falando, o que me importa o que fala o homem? Então, irmãos, vamos acreditar no nosso chamado, vamos fazer aquilo que agrada a Deus, não que agrada a homens. Irmãos, é muito sério. O que o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra é muito sério. Jesus está às portas, nós estamos vendo os sinais todos os dias. Os escândalos estão acontecendo. As pessoas estão apegadas a homens. As pessoas estão assim idolatrando homens. E no momento que esse homem ou essa mulher cai no pecado, há escândalo, as pessoas ficam como ovelha que não tem pastor, tudo alvorotado. Mas não, quem tem Cristo, irmãos, pode haver escândalo, pode haver qualquer coisa perto de você, ou até na sua igreja, mas você está firmado no Senhor. Então vamos nos apegar nisso aqui, na palavra de Deus. É isso aqui que vai prevalecer. Céu e terra vai passar. Vai passar tudo isso aqui, irmãos. Eu espero não estar aqui para ver o pior, mas vai passar. Mas a palavra de Deus vai continuar. Doa quem doer, queira quem queira ou não queira, vai estar aqui a palavra de Deus. Vão tentar impedir de nós termos a palavra de Deus, mas se a palavra estiver aqui, irmãos, ninguém vai me impedir de pregar. Então é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou no meio dessa família cheia de defeitos, cheia de problema. Família a gente não escolhe. É isso que eu aprendi. Família a gente não escolhe. Mas a gente escolhe quem a gente quer ser. Quantas pessoas vêm de uma família toda desestruturada? Eu conheço pessoas que o pai era traficante, a mãe era prostituta, era uma família toda desestruturada, e hoje a pessoa é um grande homem, uma grande mulher de Deus, tá pregando, ganhando multidão. Então, família a gente não escolhe, mas a gente escolhe o que a gente quer ser. A gente tem o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer ser. Então não importa se a tua família não acredita em você, não importa se o teu vizinho é contra você, não importa se dentro da tua igreja tem perseguição, porque hoje eu vejo o próprio povo de Deus, um querendo destruir o outro.
É a igreja contra a igreja, é irmãozinho contra irmãzinha, um quer ser mais que o outro, e não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou isso. Então as pessoas precisam, isso aqui, ó, mente de Cristo, mente transformada. Mente transformada, não cauterizada. Tem pessoas ainda dentro da igreja há 20, 30 anos com a mente cauterizada. As igrejas virou um clubinho social. Todo mundo é amiguinho de todo mundo. Se encontram para comer, para falar mal dos outros. É uma competição de quem vai com a melhor roupa, com o melhor cabelo, com o melhor vestido. É só isso que a gente vê. Até na minha igreja tem isso. Não vou falar que a minha igreja é perfeita, porque não é. Não existe igreja perfeita. Igreja perfeita vai ser lá na glória. Espero estar lá um dia. Mas não é isso, irmãos. Não é isso que nós temos que nos apegar. A gente foi chamado. Aqui, ó, o Senhor, o próprio Deus disse, antes que você fosse formado na barriga da tua mãe, fui eu que te escolhi, eu te separei. Eu te escolhi para você ser profeta nas nações. Ah, mas Deus não me chamou para profeta, para me pregar para as nações, mas te chamou para te pregar para tua família, te chamou para te pregar no teu trabalho, te chamou para te falar de Jesus aonde você estiver, seja na fila de um banco, seja no meio da rua, seja pegando um ônibus. Deus te chamou sim. E ele vai pedir conta das almas que ele colocou do teu lado. Às vezes é um casal que tá aí se separando e a pessoa se abre com você e você não tem nada para passar para essa pessoa. Você se esconde. Você não fala de Jesus para essa pessoa. Às vezes teu filho tá definhando do teu lado, você não fala a realidade, você quer falar o que agrada a ele. Tem que falar, irmãos, pro meu filho eu falo. Ele foi criado dentro da igreja. Hoje ele não quer, porque ele viu muita coisa errada na igreja, mas isso não é desculpa para não buscar Deus. Então eu falo, você vai para o inferno, eu falo com todas as letras, porque ele conhece a palavra. Você vai para o inferno se você não se arrepender, se você não voltar para Jesus. Jesus está às portas, assim, assado, eu falo. Ah, mas a senhora é muito dura. Não, eu prego a palavra, eu prego a palavra. A palavra tem que ser pregada e esse é o tempo, esta é a hora. Deus não me chamou para mim ficar pregando bênção, pregando só coisa que agrada o homem, não. Deus não me chamou para isso. E no último dia Deus vai pedir conta. Cadê as dracmas que eu te dei? Cadê? Esses dias eu tava lendo aquela parábola, né? Que o homem saiu para viajar e deu 5 para um, 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Aí o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, mas o que Deus deu 1, né? O dono, né, da vinha deu 1, enterrou o talento. Deus vai pedir conta do talento que ele te deu. Ah, mas eu não tenho talento para pregar. Eu não tenho talento para pregar para nações, mas Deus te deu talentos. O que você está fazendo com o teu talento? Talvez o teu talento não é pregar. Talvez o teu talento é ajudar as pessoas que necessitam, que bate a tua porta. Aquele vizinho que você sabe que está desempregado e tem família. Talvez Deus te chamou para levar uma cesta básica. Talvez Deus te chamou para dar uma roupa para o morador de rua nesses frios que tá fazendo. Talvez Deus te chamou não para você pregar para a multidão, mas lá no teu emprego. Você é o único crente, né? O único crente 007 que ninguém sabe que você é crente porque você tem vergonha de falar da sua fé, né? Deus vai pedir conta. E Deus vai pedir conta e o sangue daqueles inocentes que Deus colocou na sua vida vai estar nas tuas mãos. E aí? Aí, vai adiantar eu criada dentro da igreja, eu dizendo que sou de Jesus, se eu não tenho nada para Deus? Quando Ele me chamar, no grande dia, Ele vai pedir conta dos meus talentos,
O que você tem preparado para mim, Nath? E eu vou dizer, ah, Senhor, mas eu tive vergonha, eu não sabia pregar, eu não tinha teologia, as pessoas me perseguiam porque eu não era teóloga, porque eu não sabia falar direito, porque eu não conhecia a Bíblia toda, e aí eu não preguei porque as pessoas me perseguiam demais, eu fiquei com vergonha, eu achava que a fulaninha lá era melhor que eu, não. Se Deus deu para mim, é para mim. Se Deus deu para você, é para você. E Ele vai pedir conta. Então vamos, irmãos, vamos entender a palavra. Não adianta você ter conhecimento. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, que nem Saulo, conhecia a Torá inteirinha, falava várias línguas, foi estudado aos pés de Gamaliel, mas o que adiantou o conhecimento de Saulo? Só adiantou quando ele se tornou Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele abandonou as crendices dele, quando ele abandonou a religião dele, porque não adianta eu vir para Jesus cheio de dogmas, cheio de religiosidade, cheio de problemas, não. Quando ele teve um encontro real com Cristo, ele se tornou um grande pregador. Até hoje ele é um homem reconhecido no meio dos estudiosos lá em Israel. Ele é reconhecido como um grande apóstolo e ele não andou com Cristo, porque foi o próprio Cristo que chamou ele. Então tem pessoas que ficam, mas você é pastora, você é apóstolo, se apóstolo tem que ser aqueles que andaram com Jesus. Não existe mulher pastora na Bíblia, porque não sei o que. As pessoas, elas usam a palavra para o seu próprio prazer. Débora era uma mulher de épocas bem antes de Cristo, foi chamada, profetiza. Quantas mulheres na Bíblia foram chamadas? E é isso. Eu não preciso pregar mais para você, né? A Bíblia está dizendo para mim e para você, antes do teu nascimento fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te separei. Não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas o que eu enviar e diga tudo o que eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então é Deus que está falando comigo e com você nessa noite. Creia e receba essa palavra e que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração, assim como eu guardei e parei com os questionamentos. Então hoje pode me perseguir e pode falar mal de mim, porque eu sei que me escolheu, eu sei que me chamou. Amém, glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão acessar essa live, que muitas das vezes elas não querem ouvir essa palavra, Pai, porque elas querem ouvir só bênção, só aquilo que o Senhor, eu sei que o Senhor dá bênção, Pai, mas primeiramente o Senhor quer que nós nos confrontamos a nós mesmos, que nós venhamos estar unidos com o Senhor. Que nós venhamos fazer aquilo que te agrada, Pai. Que essa pessoa que vem acessar essa live, ela venha entender que foi o Senhor que a chamou. Não importa a perseguição, não importa a família, não importa os questionamentos, foi o Senhor que a chamou. Senhor, que o espírito da depressão, da opressão bata em retirada na vida dessa pessoa. Essa pessoa a qual o Senhor chamou por algum propósito, Pai. Que ela venha entender que é o Senhor que vai colocar as palavras na boca dele, dela. É o Senhor que vai protegê-lo diante das lutas da adversidade, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um nessa noite. É isso que eu creio e desde já agradeço. Amém, graças a Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live.